a relação entre homem e consumo e o que pode ser feito para eliminar o consumismo. Então, a gente fala muito que o consumo é errado. Será mesmo que o consumo é errado? Não existe vida sem consumo. A gente precisa consumir para sobreviver. E como a gente consegue equilibrar esse consumo? Então, por isso que eu trouxe esse assunto, porque já que estamos falando de consumo consciente, o que é o início de tudo, né? Quando eu consumo algo, eu consumo para ser alguém ou para ter algo e parecer alguém, né? Então, existem aí alguns tipos de consumo que a gente vai conversar durante essa apresentação, que estão muito mais relacionados ao ter do que ao ser, né? E o ser, ele também demanda algum tipo de consumo. Então, bom, você já parou, eu começo com esse questionamento, né? Você já parou para pensar que essa questão determina a nossa forma de viver, né? Então, eu prefiro ser ou ter. Então, vamos lá para o significado do ser, né? O ser significa possuir uma identidade, particularidade ou capacidade intrínseca, né? Então, eu sou a Jéssica Andrade, né? E aí, dentro do eu sou Jéssica Andrade, existe N coisas, né? Relacionadas à minha personalidade, à minha experiência de vida, né? À minha família, ao meu legado, enfim. Então, várias coisas relacionadas ao ser. E ele nos leva à posse não de objetos, pessoas ou coisas, mas de nós mesmos, né? Então é bem filosófico até parece, né? Muitas pessoas vêm falando muito desse conceito de ser e de ter, né? Desse equilíbrio entre as duas coisas, porque nós estamos num mundo aí onde somos bombardeados o tempo inteiro, né? De informações em que o ter é muito mais importante, né? E você precisa ter para ser, e não necessariamente. Então, esse ser, ele reafirma a nossa identidade, molda o caráter com o qual nos relacionamos com o outro no âmbito social e afetivo. Já o ter, o significado dele é possuir. Então, eu tenho algo, né? Então, ter fortuna, ter méritos e nos conduz à posse material de coisas, né? Que acabam por despertar e fomentar o egoísmo e a falta de altruísmo nas relações interpessoais. Então, ser e ter, os dois são verbos, né? E por isso eles denotam uma ação. Então, eu sou e aí você, uma ação. Eu tenho e uma ação. Então, um movimento em alguma direção. Os dois vão ter esse movimento, né, de ação. E o que tem acontecido com as sociedades? O ser prioriza as pessoas, o ter prioriza coisas que podem ser compradas por valores determinados pelo mercado. Então, o ser acaba sendo muito mais valioso porque muitas coisas não existem preço monetário que vá fazer você comprar aquela coisa, né? Então, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. Amor, eu não compro amor, né? Eu sou amada, eu não tenho amor, eu sou amada por quem eu sou, né? Eu não consigo ir lá na loja e falar, olha, eu quero comprar aqui, né? Um pouco mais, uma porção de amor, de compaixão, de compreensão, de autoestima, né? De saúde emocional, de equilíbrio, e aí muitas outras coisas, né? De prosperidade, de sucesso, de abundância. Então, são coisas que a gente não compra, a gente né? Então, eu sou uma pessoa próspera de acordo com as minhas atitudes, das coisas que eu emano e acabo atraindo, né? Então, de acordo com as minhas ações. Então, existe muito aquela questão do plantar e colher, semear e depois você ter a colheita. Então, eu sou para depois eu colher, né? Eu faço através do ser muitas coisas que depois eu vou colhendo ao longo, né, da minha existência. Então, regras e valores baseadas no ter geram uma sociedade consumista ou uma sociedade de produtos, né? Então, quando a pessoa ela é vista pelo que ela tem, ela tem um carro X, ela tem uma casa Y, ela mora, né, num tal lugar, isso não vai definir o que ela realmente é, né? Então, hoje a nossa sociedade
ela tá muito mais pautada no ter, né? A pessoa fala, nossa, fulano tá bem pra caramba, fulano, nossa, tá ótimo, porque ele mora em tal lugar numa casa X. Mas será que ele é realmente feliz? Né? Então, esse consumo, ele precisa ser consciente, né? Aquela pessoa que tem, ela precisa ser também para ela ter felicidade, que é o que todo mundo está em busca, né? Sempre. Então, por que nós compramos? Né? A gente compra como uma forma de subsistência. Então, eu preciso comprar comida, eu preciso comprar produtos de higiene pessoal e de limpeza da minha casa, eu preciso pagar por serviços, né? Por recursos, então, pagar pela água, pela energia elétrica, pela internet, que hoje acaba sendo essencial, né, em praticamente todas as casas. Mas por que realmente a gente compra quando não é, né, essas coisas que são essenciais para nossa subsistência, para nossa, né, vida no dia a dia? A gente compra pelo prazer de forma intensa e imediata. Então você acaba de comprar algo, né, uma roupa, uma blusinha linda, nossa, você se sente pessoa poderosa, né? Os homens aquela camisa daquela marca que, né, o presidente do tal país usou numa conferência que, né, é linda, maravilhosa e denota ali um poder, um sucesso. Então a pessoa tem aquele prazer, né, de ter adquirido aquele item, aquele bem, né? Mas esse prazer, será que ele vai durar muito tempo? Né? Será que ele vai modificar aquela pessoa, o ser daquela pessoa? Mudou alguma coisa por ela ter ou não aquilo? Essa é uma questão que a gente precisa sempre nos questionar, né? Então, por que eu compro? Às vezes por exclusividade. Ai, ninguém tem, eu sou o tal porque eu vou ter, né? Existem coisas aí de algumas marcas que são super exclusivas, né? Que as pessoas não conseguem encontrar e que muitas das pessoas que têm poder aquisitivo, elas pagam fortunas para ter aquele item porque é exclusivo. Então, ela quer ter aquela sensação de poder, né? Eu posso, eu tenho isso, é exclusivo, quase ninguém vai poder ter e eu sou, né? Boa pra caramba, né? Vamos dizer assim. E para ter status, né? As pessoas veem as outras com um carro bom, né? Com uma roupa da tal marca, fazendo uma viagem. Então, hoje, com as redes sociais, essa questão dos status, ela tá muito forte. Porque as pessoas, elas compartilham coisas que elas adquiriram para mostrar que elas podem, que elas têm sucesso na vida. E às vezes, não necessariamente aquilo é importante para você, mas quando você vê, fala: nossa, fulano foi, sei lá, para a Europa. Será que você queria muito mesmo ir para a Europa, né? Ou aquilo seria mais uma questão de status, né? Para depois você também postar e as pessoas verem que você também pode ir para a Europa, né? Então isso é uma coisa muito inconsciente. A gente recebe tanta informação todos os dias através de vários mecanismos que a gente vai tendo isso no nosso subconsciente, quando a gente vê, a gente já está fazendo. E eu não sei se você já passou por alguma situação do tipo, você acabou de conseguir algo que você queria muito, né? Você achou que queria muito. E aí você fala, nossa, era isso? Era só isso? Tipo, você criou tanta expectativa e será que era aquilo mesmo que ia te trazer felicidade? Então isso, eu vim trazer esse tema justamente para que a gente repense todas as nossas compras a partir de agora, para que a gente esteja atento e consciente. Será que é mesmo algo para mim? Faz sentido para mim? Por que eu compro? Para mim, primeiro, né? A primeira pergunta que você pode fazer para você mesma é essa: por que eu estou comprando? É um item que vai agregar valor na minha vida, vai melhorar minha qualidade de vida de alguma forma, né? Ou não? Ou eu estou comprando porque, todo mundo tem, parece que é útil, né? Então, avaliar quantas vezes eu vou usar aquele bem, aquele item, né? Aquela coisa, é essencial para que a gente tenha um consumo mais consciente. Bom, essa frase da Ana Beatriz Barbosa Silva, do livro Mentes Consumistas, consumir é a forma mais rápida e eficaz de ter.
E numa sociedade com abundância produtiva, esses dois verbos, ser e ter, viram sinônimos absolutos. Então, essa questão do ser e ter serem sinônimos absolutos se dá por causa da abundância mesmo de coisas. Então, as empresas, elas estão fabricando, assim, elas não fabricam hoje por demanda, elas fabricam muito para ter estoques, e aí elas investem na publicidade de todas as formas possíveis para que aquilo, de alguma forma, entre na nossa cabeça, que é mesmo importante, que é essencial e que a gente precisa comprar, e quando a gente vê, a gente já está seguindo aquele padrão. Então, tá todo mundo usando, eu vou lá, uso também, né? Ou compro também e acabo, às vezes, não usando e desperdiçando o meu tempo, o meu dinheiro. Bom, sociedade, ela é consumista, né? Quando ela tem uma abundância de produtos e escassez de felicidade. Então, eu tenho um monte de produto que resolve problemas. Se ele resolve meu problema, eu fico feliz. Se ele não resolve meu problema, é o que acontece muito hoje na nossa sociedade. Muitas pessoas infelizes, depressivas, com síndrome do pânico, com ansiedade, né, com quadros assim de angústias constantes, brigas na família, né? A gente até vai ter um slide só sobre isso. Porque, ó, essa Ana Beatriz Barbosa Silva que eu citei no slide anterior, ela é uma psiquiatra, então ela é uma médica, então ela fala com propriedade desse assunto e ela destaca essa outra frase que é: nunca antes na história da humanidade os seres humanos tiveram tanto acesso a bens materiais. Nunca também tivemos tantas pessoas insatisfeitas. Se a gente tem tanta coisa disponível, não era para a gente ser mais feliz do que as outras pessoas que vieram antes da gente? Né? Eu estava lembrando ontem mesmo que quando eu tinha uns 12 anos, meu pai comprou o primeiro computador. E ainda era aquele que você tinha que digitar C2 pontos, barra, barra. Aí aparecia uma tela toda preta, tudo escrito de verde, né? Era bem difícil de mexer, pouquíssimas pessoas tinham. Internet, então, internet era discada. Às vezes, não podia usar o telefone enquanto estivesse usando a internet. E aí, você ficava lá, às vezes, discando e não conectava de jeito nenhum. Será que agora que a gente tem a internet tão disponível assim, tão fácil, no celular, em qualquer lugar que a gente vai, será que não era para ser mais fácil? Não era para ser mais, né, feliz a nossa vida? A gente não precisa mais ficar indo nos lugares para comprar as coisas, tá tudo disponível ali, tem entrega, é tudo tão mais fácil, eu não preciso nem pegar trânsito, porque alguém vai vir me entregar, né? Então, essas pessoas estão insatisfeitas, ansiosas e compulsivas por comidas, drogas, compras, jogos, sexo, etc. Onde é que esse modelo todo falhou, né? Se está tudo tão disponível, por que existem tantas pessoas compulsivas por essas outras coisas, né? Porque quando a pessoa é compulsiva por algo, ela está preenchendo alguma falta emocional, né? Então, qual é o problema? Bom, o problema é que quando você começa a ter esse comportamento, né? Quando a gente começa a ter esse comportamento de comprar porque tá triste, comprar porque o outro tem, comprar porque tá feliz, né? Tudo é motivo de ir lá e comprar algo. Então, eu recebi um aumento, eu vou lá e compro para comemorar. Eu fui mandada embora, eu vou lá e compro para me... Como é que fala? Esqueci a palavra, mas para me sentir um pouco melhor, né? Para me desviar a atenção mesmo. Só que aquele problema ele continua lá, né? E aí o que acontece? A pessoa vai comprando, comprando, e chega uma hora que ela não sente mais o prazer, e vira um negócio automático, inconsciente mesmo. Quando ela vê, ela já está comprando. Hoje em dia, com essa facilidade de compras online, eu acredito que você deve conhecer aí pelo menos uma meia dúzia de pessoas que compram muito online. E compram muitas coisas que elas não utilizam. E muitas coisas provenientes de fontes, assim, que a gente não imagina o problema que há, né? Eu estava assistindo essa semana um documentário, né, que até pode ficar como dica para vocês, que chama Desserviço ao Consumidor. E ele, no primeiro episódio, estava falando de cosméticos falsificados. Hoje, as redes sociais divulgam muitas, né? As pessoas físicas, né? Qualquer pessoa vai lá e divulga algo que ela gosta, algo que ela quer, e ela também quer fazer sucesso.
e ela também quer ser reconhecida, e ela vai lá e faz todo um tutorial maravilhoso de maquiagem, por exemplo. E aí você quer ter aquelas maquiagens. E nesse documentário estava aparecendo as falsificações que existem, né, desses produtos por causa da demanda. As pessoas querem cada vez mais produtos mais baratos e acabam pegando aí coisas de má qualidade que prejudicam a sua saúde e que, na verdade, ela talvez nem precisaria, porque aquela blogueira, aquela pessoa, aquele influencer, né, que tá lá na mídia, ele tá fazendo porque é o trabalho dele. Mas será que você vai se maquiar ou vai fazer aquilo todos os dias e usar todos aqueles produtos? Então a gente tem que sempre pensar por quê e para quê e se, né, cabe na minha rotina. Bom, nós somos dotados de inteligência estratégica, que pode ser manipulada pela cultura a qual somos expostos em determinada sociedade. Então, se eu moro aqui em São Paulo, todo mundo tem o carro X, todo mundo mora numa casa, né, num padrão X. E aí eu vou ficar de fora? Eu vou me sentir excluída da sociedade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu assisti uma vez uma reportagem também, e às vezes eu cito esse exemplo e as pessoas falam, ah, imagina, era um senhor que ele estava sem camisa, né? Era uma entrevista do jornalista e tal. E o jornalista perguntou para ele: o senhor é feliz morando aqui? Detalhe, ele morava numa casa toda de pau a pique, o chão de terra, não tinha nada, gente, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, todo dia tinha que buscar água, e as crianças brincando no quintal de terra, todas só de bermudinha, sem chinelo, sem camiseta, e todas felizes e saltitantes. E aí o entrevistado, né, falou pro jornalista: eu sou super feliz, eu não tenho, aqui eu tenho tudo, né? Por que que ele tem tudo? Porque aquela sociedade que ele está inserido determinou isso. Ele não precisa ficar insatisfeito, porque aquela é a realidade dele. Agora, quando a gente tem a mídia, quando tem as redes sociais, a gente vê que existem várias outras formas de se viver, a gente começa a querer seguir esses padrões, né? Então, na sociedade consumista, somos todos livres para consumir tudo, a todos e a nós mesmos. Então, esse é o grande perigo, né, do consumismo. E existem as grifes, né, que são marcas poderosas e desejadas. Elas vendem estilo de vida. Então, antigamente existia a marca do carro X, né, que era super famosa. Então, quem tinha aquele carro, aquela marca, tinha status. Hoje em dia, aquela marca, ela não vende mais só o carro. Ela vende caneta, ela vende roupa, ela vende sapato, relógio, óculos. E aí não existe mais aquele item desejado. Todos os itens daquela grife são desejados, né? Você quer se vestir, né? Você quer ser aquela grife para ser reconhecido. Isso, gente, eu tô falando inconscientemente, tá? Porque eu sei que muita gente que tá assistindo vai falar: ah, eu não sou assim, ah, eu nunca fiz isso, nem de grife eu gosto, né? Mas até mesmo quando é aquela marca oposta à grife, a gente também tá adotando, né? Uma ideologia, um padrão ali, uma imagem. Então as grifes, elas vendem qualquer coisa. Como eu falei, né? Até perfume, caneta. E aí você usando daquela marca, você, né, demonstra ali um status X. Então, são valores invertidos, né? As marcas, elas dão reputação e nobreza a qualquer produto. Então, qualquer produto que eu tiver daquela marca, e não o produto dar identidade à marca, como era antigamente, né? Então, antigamente tinha o carro lá, a Ferrari. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a Ferrari propriamente, talvez nem fabrique mais o carro. Ela contrata alguém que fabrica um monte de produto, porque ela hoje é uma grife lá, uma marca, né? Então, normalmente elas terceirizam tudo, né? Então, elas usam, que é esse outro perigo que nós, que estamos querendo consumir de forma consciente, temos que estar atentos, né? Muitas dessas grifes, elas usam fábricas terceirizadas que produzem pelo menor preço possível, né? E depois, então, aí eles elegem países de terceiro mundo com mão de obra extremamente barata, né? Leis trabalhistas que não protegem o trabalhador e isenções fiscais. E aí, o que elas fazem? Elas têm lucros bilionários, porque elas investem alto na publicidade e a gente realmente é pego muitas vezes por essa publicidade. A gente só sabe que o produto existe porque a gente viu alguma propaganda, alguma coisa
daquele produto, né? Então, eles investem muito alto em publicidade, nas celebridades, hoje em dia nos influencers também, para vender muito. Então, eles vendem performance, status, personalidade, desempenho e glamour, né? Então, não é a caneta, né? É o glamour que aquela caneta vai transmitir quando você usá-la. Então, o que que a gente pode fazer, que é o principal, né? O que a gente pode fazer para não cair nessa, né? Para a gente ser mais consciente. Então, na próxima vez que você for comprar alguma coisa de grife, né? Que é um selo de humanização. Então, eu uso aquela grife, né? Quando alguém me vê, ela já me julga algo que talvez eu nem seja, né? Só por eu estar usando aquela grife. Então, avalie esses fatos, de onde vem, por que que eu vou usar aquilo, se é realmente essencial para a minha vida, se vai agregar valor. Faça isso porque, ó, se compraria mesmo assim, faça isso porque compraria mesmo sem o selo da grife. Então, é um produto maravilhoso, essencial, ótimo. Então, sendo da marca ou não, eu ia comprar do mesmo jeito, né? E não para ser alguém adquirido, né? Para ser aceito. Então, só porque eu tenho da marca X, né? Todo mundo vai me achar legal. Não necessariamente. Não compre de forma alienada, pois fechar os olhos para a situação é ser indiferente a tantos outros semelhantes que trabalham para que você tenha objetos que lhe dão conforto e não identidade. Então, quando a gente compra coisa muito barata, a gente precisa questionar. A gente quer melhores preços, é claro. Ninguém quer ficar endividado ou ficar sem aquele item de desejo, mas a gente precisa ser mais consciente e sempre pensar, se colocar no lugar do outro, né? Aquele trabalhador poderia ser eu, poderia ser da minha família, poderia ser minha filha, poderia ser meu pai, né? Então, eles são pessoas que também têm o mesmo direito que a gente de ter uma vida digna. Então, não subsidiar esse tipo de trabalho, né? Então, quando a gente compra alienado, a gente acaba não sabendo se a gente está investindo, né, numa coisa assim tão ruim. Redes sociais, né? Que eu até já falei bastante sobre redes sociais, né? Então, as redes sociais, elas foram criadas para estreitar os laços entre as pessoas, mas foi transformada em uma base de dados imensa de informações sobre o que a gente gosta, o que a gente come, o que a gente usa, o que a gente compra, o que a gente valoriza, assiste, aonde a gente mora, né? Para onde a gente viaja, quais são os nossos desejos, sonhos e fraquezas. E elas utilizam informações do nosso perfil que passa a valer uma classificação vendável de bom consumidor, ótimo consumidor ou consumidor desprezível. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente coloca nas redes sociais, porque ela vai servir para essa base de dados, né? Então, ela é um ótimo veículo de informação também, mas a gente precisa tomar muito cuidado, né? Sempre avaliar se as coisas que foram postadas lá, elas são verídicas, né? Que a gente tem muito agora esse problema de fake news, de fake, né, post, as pessoas elas querem ser vistas, elas querem que sejam compartilhadas, que tenham muitas curtidas e que as pessoas as vejam como uma celebridade, e elas acabam não tendo tanto cuidado, às vezes compartilham, né, a esmo aí. Então, priorize a divulgação dos seus pensamentos, das suas crenças, ideias e valores, promovendo um debate produtivo e democrático entre pessoas das mais diversas etnias, classes sociais, ideologias e crenças. Isso é possível, né, somente com a verdade e respeito. Então, a gente sempre tem que respeitar a opinião do outro, porque a sua verdade não é absoluta, ela é a verdade para você, para o outro, né? Eu tenho que respeitar que cada um pode pensar de um jeito. E o que podemos fazer em relação às redes sociais? Então, na próxima vez que você for postar algo, né, compartilhar, curtir ou comentar qualquer coisa nas suas redes sociais, sempre reflita antes. Nossos maiores bens são aqueles que não podemos comprar e que não venderíamos por dinheiro algum. Então, esse é o conteúdo que revela o que temos de melhor como seres realmente sociais. Então, os nossos pensamentos, né? Os nossos valores, esses não têm preço. E não seja mais um cujos dados o mercado vai utilizar para manipulá-lo quanto ao que deseja e consome. Tenha a liberdade de expressar suas ideias, participando assim da construção de uma sociedade mais generosa, plural e respeitosa.
Agora vamos falar, né, do que mais interessa aqui para a gente nesse evento, né, que são os recursos naturais. Então, o que os recursos naturais têm a ver com isso, né? Então, eu peguei esse trecho aqui do André Trigueiro em Um Mundo Sustentável. Então, somos todos contemporâneos de um impasse civilizatório cultivado nas entranhas de um modelo de desenvolvimento que vem exaurindo em velocidade assustadora e numa escala sem precedentes. Os recursos naturais não renováveis do planeta com impactos negativos sobre a qualidade de vida da população. Então, isso tem tudo a ver com o nosso consumo, né? Consumimos impulsivamente quando, né? Quando a gente compra algo que a gente não precisa, né? Parece óbvio, eu vou comprar algo que eu não preciso, não é óbvio, porque inconscientemente você tem aí várias necessidades que você às vezes não parou para pensar, você não refletiu sobre elas para saber se elas realmente são essenciais para você. Então você acaba comprando uma coisa que você não precisa e depois fica entulhada na sua casa e você tem que gerenciar isso, você tem que organizar, você tem que descartar, né, de forma responsável, e isso dá trabalho, gente. Gestão de resíduos, gestão de desapegos dá muito trabalho. E se você é uma pessoa que realmente quer fazer diferença, você vai ter que sim pegar a sua pilha e levar no local adequado, o seu medicamento, levar lá no posto adequado e cada coisa no local adequado, né? Então a gente tem que pensar muito bem. Então, são coisas, essas coisas que a gente compra que não precisa, são coisas que a gente usa poucas vezes ou por pouquíssimo tempo, a fim de nos exibir para quem não conhecemos, né? Isso é muito frequente em relação a roupas, né? Em relação a acessórios que estão na moda. Então a gente compra só porque está na moda e usa super pouco, às vezes não se identifica, depois fica de lado, né? Até mesmo carro, compra porque traz mais status, mas às vezes não tem nada a ver com você e depois você tá com aquele carro imenso que não cabe na vaga nem da sua casa, né? Da sua garagem. Então a gente tem que pensar bem. E o consumismo é a produção excessiva, desperdício, é quando há, né? Produção excessiva, então não é feito sob demanda. A empresa não vai lá e produz o que está vendendo, não, ela produz um monte, aí cria um monte de estoque e aí investe para vender, e muitas pessoas compram pelo impulso, né? Porque elas de alguma forma foram pegas com a publicidade, com as vantagens e com as coisas que ela acha que poderia obter, né? Tendo aquele item. Bom, o desperdício, a irracionalidade e manipulação dos nossos desejos. Muitas vezes a gente acredita que quer algo, mas a gente nem queria. Você já foi no shopping alguma vez e foi para comprar, dar um exemplo aqui, sei lá, um chinelo. E aí chegou lá, você viu um sapato que estava numa super hiper promoção imperdível e aí de repente você deseja muito aquele sapato. Mas você não precisava daquele sapato, senão você teria ido para comprar o sapato, né? E aí você até esquece do chinelo quando vê se sai de lá com 3 sapatos, né? Então isso é uma coisa que acontece muito com muitas pessoas. O que alimenta e sustenta o consumismo é o que destrói as fontes naturais de matérias-primas. Por quê? Aqueles 3 sapatos parece uma coisa banal, né? Mas se eu não usar, eu dou. Se eu não for usar, eu dou para alguém, eu vendo para alguém. Aí às vezes fica guardado no seu armário tanto tempo que ele não serve mais depois nem para ser doado. E para ser doado também não é tão simples, né, gente? Porque muitas pessoas, elas não têm condições de manter aquele bem e ela vai usar às vezes uma, 2 vezes, ela não tem onde guardar, onde lavar e vai estragar, enfim. É muito complicado e é uma matéria-prima, mão de obra, né, vários recursos que foram investidos ali. Então, água, energia elétrica, né, a própria matéria-prima lá, o material, né, que seja sintético, que seja couro, que seja qualquer um desses materiais, né, ele foi retirado da natureza de alguma forma, né? Então, consuma para viver, não viva para consumir, né? Então, é uma hipocrisia a gente dizer que dá para viver sem consumir nada. Não existe isso. Então, eu tenho que consumir com consciência. Então, o consumismo é quando ter ameaça à natureza como um todo, a própria sobrevivência da humanidade e transforma a vida dos consumidores compulsivos,
que tem uma denominação para isso, que são os oniomaníacos, em um verdadeiro inferno de dívidas, brigas em família, culpas, ansiedade e angústias. Então, o ter, nem sempre, né? A gente está vendo aqui, na maioria das vezes, não vai te trazer a felicidade que você almeja. 3% da população são compradores compulsivos, né? De acordo com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, qual seria a solução? Transformar-se em consumidores conscientes. Por isso que vocês estão aqui, por isso que eu estou aqui, para convidá-los a serem consumidores conscientes. Então, não ter dívidas ou ter dinheiro para pagar pelos seus luxos não significa que você está consumindo de forma consciente, né? Porque o consumo consciente é quando consumimos com responsabilidade, ou seja, pensar no mundo que deixaremos para as próximas gerações. Quando eu consumo, em algum momento eu vou gerar um resíduo, esse resíduo vai ficar aqui no planeta, né? Que não existe, é um assunto para uma outra aula, mas não existe jogar fora, ele vai continuar aqui nesse planeta, né? Mesmo que se transformando ali em outras coisas. Para um planeta sustentável, basta você não sustentar o seu consumismo, né? Olha que básica essa frase do Ronian Cosmo. Bom, ser um consumidor consciente é o mesmo que ser um cidadão melhor. Olha que básico, a gente aprende na escola, né? Mas a gente acaba se perdendo aí com tantas coisas, né? Com tantas fontes de informação, com tanta correria, que muitas vezes a gente consome de forma, né, irresponsável por conta de não ter tempo. Ah, como é que eu vou levar lá no centro, no ponto de, como é que chama? No ecoponto os meus resíduos se eu não tenho tempo de nada, né? Então a gente acaba se perdendo. Então, para ser um consumidor consciente, eu preciso ser um cidadão melhor. Então, eu preciso tomar muito cuidado, né, com as fontes de água potável, de energia. Então, não desperdiçar água de forma alguma. Sempre estar atento. Se possível, ter uma cisterna. Manter os aparelhos eletrônicos sempre desligados quando você não estiver usando. As luzes ligar só quando eu realmente preciso. Se possível, colocar sensor de presença nos corredores, onde são lugares que, né, as pessoas vão passar esporadicamente. Produção de lixo, então escolher muito bem o que eu vou consumir e consumir só coisas que depois poderão ser recicladas ou que poderão ser reutilizadas, né, que sejam biodegradáveis e evitar ao máximo, sempre evitar aqueles produtos que são descartáveis e que são muito duráveis e que vão gerar ali um resíduo super complicado. Então hoje existe uma produção de lixo em proporções incalculáveis e tem todo a ver com o consumismo, né? Porque se eu consumo demais, se eu saio da minha casa e não levo a minha garrafinha e compro uma garrafa de água na rua, eu não estou consumindo de uma forma tão consciente, né? Porque aquela garrafinha poderia ser poupada, então eu vou gerar um resíduo a mais desnecessário. Eu posso reduzir os níveis de gás carbônico que eu emito, então indo mais a pé nos lugares, né? Evitando ir de carro para tudo com qualquer lugar toda hora. E aí avaliar sempre o que é necessário versus o desejável. Então, a publicidade ela pode ser vista e acessada pela maioria absoluta da população mundial. Então, para os ricos, a possibilidade de adquirir felicidade, né? Então, tem aquele outdoor lindo, né? Aí a pessoa vê e fala, nossa, quero ser feliz desse jeito, quero ter isso, né? E ela vai lá e compra, porque ela é rica, ela pode, né? Para a classe média, desperta desejos e frustrações, que a pessoa fala assim, nossa, que legal ir para aquele resort. Ah, mas não dá. Né? Vai ficar para uma outra hora e a pessoa vai ficando com aquele desejo, mas frustrada por não conseguir realizar. Para os menos favorecidos financeiramente, aí é pior ainda, porque aí além da frustração tem a resignação e a pessoa fica mais desmotivada, mais depressiva e angustiada ainda por ver aquilo que ela nunca vai poder ter, né? Pelo menos na consciência dela. Pessoas predispostas e mais influenciáveis. Então vai gerar compulsão e depressão, porque a pessoa vai lá e compra sem pensar, ou usa o dinheiro que ela não poderia usar para aquilo, e depois ela fica depressiva porque ela não deveria ter tomado aquela atitude. Então, no Brasil, a gente já tem fontes muito confiáveis e ótimas de pesquisa e de divulgação de informações para que você seja uma pessoa consciente e responsável. Então, o Instituto Acatu, né, que tem o site aqui que eu coloquei para vocês, acatu.org.br,
e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o idec.org.br. Então, acesse esses sites e obtenha o máximo de informação que você puder de lá. Então, o que podemos fazer? Reclamar é fácil, né? Todo mundo reclama. Só que só torna tudo mais difícil, né? Então, o que resolve são as ações e não os discursos. Então, não espere que o governo haja por você. Use as redes sociais para o bem e compartilhe essas informações úteis sobre o tema com seus amigos, né? Principalmente essas informações nesses sites que eu falei para vocês, as informações que a gente compartilha aqui também. Siga as dicas propostas por esses sites e de outras iniciativas e você perceberá uma revolução que poderá mudar sua vida e de muitas outras pessoas. E a indicação de livro que eu deixo, né, que a maior parte dessa apresentação foi com base no livro Mentes Consumistas, do Consumo à Compulsão por Compras, que é da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva.